Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito bom estar retornando a essa casa da oração, revendo o pastor, sua digníssima esposa, conhecendo seu filhinho, que a última vez que eu passei que ela estava grávida. Revendo meus amigos, Mônaco, meu Deus, estivemos ali na Bahia, na grande obra, aquela linda ali, maravilhosa. E aqui Conrado também, sua esposa, e vocês. E conhecendo mais um que prega o evangelho do reino de Deus. Que Deus seja glorificado. E estou acompanhada hoje do meu esposo, Edilson Bozin. Isso aí é fruto das vossas orações. A última vez que eu passei aqui eu estava viúva, né? Esperei no seu 4 anos e 6 meses. Todo mundo conhece aqui a minha história. Que eu perdi 7 na pandemia, e entre eles seu esposo, mãe, irmã, cunhado, irmão. E 4 anos e 6 meses passou, e agora Deus me deu meu lindo esposo. Casei no dia 8 de maio deste ano. Então é fruto das vossas orações. Lá na Bahia foi profetizado, na ilha. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Amados, eu disse a Deus, pastor, que a palavra qual eu tivesse chegando aqui, alguém ministrasse, eu ia pregar sobre ela. A sala do trono. Pode tomar os vossos assentos. Quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui. Já estivemos ali dirigindo a tarde da bênção. Foi a penúltima, a semana que vem é a última deste ano. E estamos aí pregando o evangelho. Meu marido também é um grande pregador da palavra de Deus. Deus tem usado esse homem de forma poderosa e eu louvo a Deus por isso. Vamos lá, sala do trono. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, pode colocar aí para mim. Quem trabalha aí na mídia, capítulo 6. Do livro de Isaías, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Vamos lá. Aleluia. Antes que eu leia, pastor, Deus manda dizer para o senhor que cessou. Diz aí, pessoas. Cessou. O ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. 3. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. No ano de 739 antes de Cristo, Israel estava passando uma situação muito crítica. Estava muito difícil para a nação de Israel. Por quê? Porque a situação não era boa. Os profetas, os sacerdotes que deveriam ensinar a palavra, já não ensinavam mais. Para completar, recebia suborno. Se corromperam. Recebia suborno, inocentava o culpado, culpava o inocente. Os profetas calaram-se a voz. Ninguém queria profetizar. Os jovens perderam totalmente o estímulo do ofício sacerdotal e profético. O pecado predominou do palácio à periferia. Total. Amados, a situação não era boa. A monarquia não estava nem aí para a situação. Instabilidade política, moral, espiritual. E a casa ficou bagunçada, como nós estamos vivendo ultimamente na nossa nação. Bagunça total.
Deus começou a levantar líderes de improviso, como Joás, como Acás, como Amazias. No começo fizeram tudo que era reto aos olhos do Senhor. Agradou a nação, agradou a Deus. Mas com o passar do tempo, se corromperam também. Entraram para a idolatria. É o que diz Romanos capítulo 1, versículo 25. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Transformou a verdade em uma mentira. E por isso perderam também a vida. E a nação estava assim, bagunçada. Mas aquele que está sentado sob o trono, que não perde o controle nem o domínio. Ele alcançou o jovem por nome Uzias, 16 anos, frustrado, porque o seu pai Amazias tinha entrado por um caminho que não era bom. Como diz Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E ele começou fazendo mal na idolatria em Jerusalém. Buscaram tirar a vida deles. Ele correu para a cidade de Laquis. E mandaram alguém para matar ele lá naquela cidade. E acabou assassinando. Uzias ficou frustrado. Uzias ficou angustiado. Jovem de 16 anos, que o qual tinha tirado ali dos seus pés a terra de debaixo dos seus pés. E Deus alcança esse jovem. Porque Deus tinha um projeto com esse menino. Aleluia. E Deus levanta Uzias e coloca do seu lado um profeta por nome Zacarias. Não que escreveu o livro. Zacarias de 2 Crônicas, capítulo 26. Que era um homem que tinha visões de Deus. Era sábio nas visões de Deus. E Deus colocou ao lado de Uzias para aconselhar, buscar a Deus. Buscar a sua face e acreditar na sua palavra, porque a palavra de Deus é a prioridade de toda a criação. A palavra de Deus é a prioridade desse culto. A palavra de Deus é a prioridade das nossas vidas. A palavra de Deus é a prioridade. Aleluia. Prioridade, primeiro lugar, e não tem para ninguém. A palavra de Deus, aleluia. Por que a palavra de Deus? Porque ela tem o poder de criar, de preservar, de conservar, de prover e de governar. Isso é a palavra de Deus. Aleluia. No hebraico diz que ela cria, bará, ela cria. Olha o que disse o apóstolo Paulo, Romanos 4:17, parte C. Ele é que chama a existência aquilo que não existe. E por ela, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz: todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, visível e invisível, trono, dominações, principado, potestade, tudo foi criado por Ele, é para Ele. E não tem para ninguém. E disse o apóstolo Paulo em Romanos 11:36: e porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, glória, glória a ele. Palavra prioridade. Por quê? Porque é a única que é ilimitada. Ela vence o tempo, ela vence distância, ela vence circunstância, ela ultrapassa a fronteira. Vocês acreditam que é a única que pode ir no inferno agora e dar ordem e a morte atender? Aleluia. Lucas tinha um jovem que há 12 horas morto. Mas quando Jesus chegou na porta daquela cidade, se compadeceu daquela mãe e depois foi até o jovem, aleluia, tocou ali no esquife e depois disse para ele: jovem, a ti te digo, levanta. Essa palavra foi lá no Hades, foi lá no inferno. Disse para a morte: devolve o menino, devolve o moço, devolve o menino. E o menino viveu.
Aleluia. Palavra esta que o centurião disse: diga a ele que não entra na minha casa não, porque eu não sou digno que ele entra. Basta uma palavra. Isso é palavra de Deus. Houve um oficial do rei, João 4:43. Ele estava na Galileia, a sua família morava em Cafarnaum, e o seu filho chegou a adoecer, e ele sabia que Jesus ia chegar na Galileia. Quando Jesus pisou na Galileia, aquele oficial se rendeu e disse: mestre, meu filho está morrendo, vai depressa para Cafarnaum. Mas ainda que Jesus tivesse o melhor cavalo, não daria tempo chegar a Cafarnaum, porque era 813 quilômetros, que levaria de 12 a 13 horas de viagem. Não daria tempo chegar lá, para que aquele moço tivesse vida. Mas quando aquele homem prostrou e disse: mestre, meu filho está morrendo em Cafarnaum, Jesus disse assim: teu filho vive. Olha a palavra, teu filho vive. E aquele oficial pegou o cavalo e foi para sua casa. Chegando em Cafarnaum, chegaram aqueles moços dizendo: olha, Senhor, meu Senhor, o teu filho vive, o teu filho vive. Aí ele disse: a que horas que esse moço recebeu a cura? Aí disseram 7 horas. Ele disse: foi na hora que foi liberada a palavra sobre a vida deste menino. A palavra de Deus funciona, e para ter sucesso tem que ter a palavra de Deus como prioridade para a sua vida. E os reis começaram fazendo o que era bom, o que era reto, e de repente se desviaram da verdade, transformaram a verdade em mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador, e por isso perderam a vida. E Uzias, menino de 16 anos, Deus chama e diz: vem para cá. Coloca o profeta Zacarias para instruir, para ajudar. E Deus deu a Uzias o que nunca tinha dado a rei nenhum: sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria não se adquire em faculdade. Sabedoria, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5: quem não tem, peça a Deus que Ele dá. Faculdade a gente adquire conhecimento, agora sabedoria só vem de Deus. Aleluia. E Deus enriqueceu o menino de sabedoria, e ele se tornou profissional na arquitetura e engenharia. Foi o primeiro que fabricou máquinas para a agricultura, fez torre de vigia para Jerusalém, restituiu Judá, resgatou a cidade por nome Elate, que era a cidade de comando. Começou a levantar um grande exército, 307.500 guerreiros. Ele mesmo fabricou capacete, espada, escudo. Então ele começou a ficar famoso, e começou a correr a fama de Uzias por todas as nações, e começou a aclamar e a dizer que Uzias era rico em sabedoria. Mas com o passar dos anos, quem lhe conduzia, quem era o seu conselheiro, que era Zacarias, morreu. E aí Uzias ficou sem o seu braço direito para lhe aconselhar, e começou a fazer coisa de menino. Começou a abraçar a sua experiência e esqueceu da dependência. Dura coisa é quando a gente confia na nossa experiência e esquece da dependência. Aleluia. E ele começou a fazer coisa que não devia. Entrou no templo, pegou o incensário, que era coisa que não cabia fazer. Mas ele, pela sua experiência, ele achou que poderia fazer aquilo ali, e foi oferecer incenso. Mas algum sacerdote, como Amazias e outros, aconselhou ele: não faça tal coisa, você não pode fazer isso, não é cabível fazer isso. E ele se indignou contra os sacerdotes. E a Bíblia diz no Salmo 105, versículo 15, diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. E automaticamente veio uma lepra sobre a sua testa, e ele perdeu o trono, saiu da sociedade e foi morar isoladamente.
Segundo Stephen Orton, que é um grande escritor, ele escreveu um livro que tem por título Isaías, o profeta messiânico. Ele diz que a sua doença durou de 13 a 14 anos. E enquanto esse rei não morria, ninguém podia assumir o seu trono. Aí novamente ficou aquela bagunça na nação. Mas Deus estava no comando, como está no comando desta nação. O que Deus fez? Aí onde Isaías diz no capítulo 6, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, ele não disse, me contaram, ou me falaram, ele disse, eu vi, quer dizer, experiência própria, aleluia, eu vi o Senhor no alto, quer dizer, ele está acima de tudo e de todos, ó, o atributo transcendente entrando aí, no alto e sublime trono, aleluia. Diz os estudiosos e alguns bacharéis em teologia, que Isaías foi arrebatado naquele momento quando entrou no templo, porque ele se viu como qualquer um nos dias de hoje, principalmente na pandemia, quando se perde um ente querido. Olha quantos séculos existe a morte, mas ninguém sabe lidar ainda com ela. Isaías também ficou transtornado. Por quê? Porque 52 anos foi o reinado de Uzias. 22 anos desses 52, Isaías estava nas costas, encostado em seu primo Uzias. Isaías já exercia o seu ofício profético, mas só que ele profetizava de dentro do palácio. Só de dentro do palácio. E ele só via o seguinte, só o que estava de fora, o que estava de dentro não. Só o que estava de fora, o que estava de dentro não. Não tem pessoas assim? Que só vê o defeito dos outros? Ai. Esquecendo que quando aponta lá, está 4 para cá. Ai, assim ele estava encostado no seu primo e profetizando dentro do palácio. E Deus mudou a história. Que quando Uzias morreu, ele ficou sem chão, correu para o templo. E chegando no templo, ele foi arrebatado. Sabe por que eu acredito nesses estudiosos? Porque homem nenhum natural pode ver o Senhor. Ele entrou na sala do trono. Aleluia. E ele descreve o que viu lá na sala do trono. Então ele foi arrebatado. E nesse caso aí, só 2 tiveram esse privilégio, ele e João. João, quando estava na ilha de Pátimo, capítulo 4, ele teve uma visão, de repente vê uma porta abrir no céu e uma voz que saía de lá dentro, sobe para cá. E ele foi arrebatado em espírito, e quando se viu, já estava na sala do trono. E ele disse, eu vi o que estava sentado sobre o trono, e também vi 24 tronos, e o que estava sentado sobre os 24 tronos. E todos diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Isaías teve essa possibilidade de entrar na sala do trono. E quando ele entrou na sala do trono, o que ele viu? Serafins. Quem são os serafins? Os serafins é a 4ª dinastia dos seres angelicais. Primeira dinastia, os anjos que João viu são milhões e milhões, milhares e milhares. E entre eles também está o anunciador das boas novas, que é Gabriel. Terceira dinastia, segunda dinastia. Primeiro os anjos, segunda querubins. Os querubins, diz Ezequiel, capítulo 10, do 21 a 22, que eles têm 4 rostos. Diz que são incríveis em algumas versões. Já no capítulo 1 de Ezequiel, ele descreve os rostos: homem, touro, leão e águia. Dinastia. Terceira dinastia.
Não, segunda dinastia. E a terceira dinastia? O arcanjo. Arcanjo, a Bíblia fala de um arcanjo. Que Daniel capítulo 12, versículo 1 diz que é o guardião de Israel. Só que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz que um dia ele vai ter que deixar o posto que ele exerce até hoje, que é guardar Jerusalém, e ele vai vir aqui para o espaço para travar uma batalha, a qual João viu em Apocalipse 12. Ele disse: eu vi quando Miguel e seus anjos, junto com o dragão e os seus anjos, travarem uma batalha para limpar o espaço para que a igreja suba. E João ainda viu mais. Além de ver a batalha, ele disse: não existiram mais. Aquele exército saiu do espaço e o espaço ficou livre. Para quê? Para que a igreja seja arrebatada. Quem crê no arrebatamento aqui? Aleluia! O arcanjo, a função dele é essa, dada a palavra de ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Quem vai dar essa palavra de ordem? Só tem um: Deus. Eu creio, pastor, que ele vai dizer: é chegada a hora. Aleluia. Haverá um grande alarido. O que é alarido? Êxodo 33 diz que é um grande barulho, ou de festa ou de guerra, mas de longe se ouve o barulho. E depois soará a trombeta, e o arcanjo deixará o seu posto, que está em Jerusalém, subirá para o espaço, travará uma batalha, vai tirar a base militar do inferno que está acima de nós, para que fique livre, para que eu e você suba ao tocar da trombeta. E a quarta dinastia, serafins. Quem são serafins? E por que ele estava mais alto? Não quer dizer que eles sejam superiores a Deus, ou maior do que Deus. Estava falando que eles, era a pureza, é tão grande deles, que eles assistem diante de Deus. E diz Isaías descrevendo: cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto, quer dizer reverência, porque quem estava diante deles é fogo consumidor, porque Deus é fogo. Com 2 cobria seus pés, quer dizer humildade. Com 2 voava, quer dizer prontidão, está pronto a fazer o que Deus manda. E gritava um para o outro. No hebraico, clamar é gritar. E eles gritavam dizendo: Kadosh, 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 que significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Quando Isaías viu a glória, ele viu a miséria dele. Que a primeira coisa, quando a gente ora, começa a colocar a vida no altar, a primeira coisa que o Espírito Santo faz questão de mostrar é a nossa miséria. Não é vida de pastor, nem vida de ninguém, mas é a nossa própria vida. Aleluia. Quando ele viu a verdadeira adoração, ele viu a miséria dele e ele disse: ai de mim, ai de mim, que vou perecer. E ele ia morrer mesmo. Abaixou. Mas Lamentações 3:25 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus.
Salmo 89, versículo 14. Justiça, juízo é a base do seu trono, misericórdia e verdade. 4 liminar. Justiça, juízo, misericórdia e verdade. Isaías estava diante da justiça. Alamandorevácia. Quando ele gritou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E ele gritou: sinto que estou morrendo, eu estou perecendo. Mas um dos serafins foi até o trono, pegou uma brasa e veio aos lábios de Isaías, purificando. Porque o pecado de Isaías estava nos lábios, na boca, na língua. Tiago diz que a língua homem nenhum pode domar. Não tem osso, mas é uma praga quando é levada para o mal. Ela destrói ministério, ela destrói família, ela destrói vida, ela destrói meio mundo de coisa. E homem nenhum pode domar. Isaías só viu o defeito dos outros. Ai de fulano tal, ai da nação tal, ai do rei tal, ai de cicrano tal. E quando ele disse: ai de mim, que tenho lábios impuros, o serafim foi lá e purificou. Porque o Salmo 12, versículo 4 e versículo 3. O 4 diz o seguinte: que há uns que dizem assim: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Quem é o Senhor sobre nós? Mas o versículo 3 diz assim: que Deus cortará toda língua lisonjeira e mentirosa. A sentença. Língua lisonjeira. O que é língua lisonjeira? Provérbio capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Diz que existe 8 coisas que Deus odeia. Odeia. E uma delas é língua lisonjeira. Língua que denigre a imagem dos outros, língua que denigre caráter, língua que denigre ministério. A língua, ela é muito perigosa. Mateus 12, 36. Toda palavra ociosa que o homem disser dará conta dela. Ana, capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 3, a parte C, ela diz assim: não multipliqueis palavra de altíssima altivez, porque serão pesadas em balança. No céu tem balança que até pesa a palavra. Remanai o inderevaciar. E a palavra falada, ela tem uma sentença e ela não volta atrás. Ela vai agir em 2 sentidos, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Quando abençoamos, Deus se utiliza dessa palavra e abençoa até mesmo quem é amaldiçoado. Mas quando amaldiçoamos, o lado negro pega essa palavra e faz questão de cumprir o que você falou. Há um grande perigo com as nossas palavras. Remanai, remansui. Provérbio 21, 23. Você quer livrar sua alma da angústia? Fecha a boca.
Para de falar muito. Eu cresci em um lar que meu pai dizia assim, quando a gente estava... Olha, quem fala muito dá bom dia, cavalo. Na Bahia se usa muito esse ditado. E eu cresci aprendendo a vigiar com meus lábios. E quando eu conheci a Cristo, eu passei a profetizar bênção. Você é bênção. Você é bênção. Você é bênção. A fulana está falando do que quiser e eu estou. Você é bênção. Você é bênção. Você é bênção. 29 de janeiro desse ano de 2025. Fiz uma cirurgia para tirar um cálculo renal. Ou eu fazia essa cirurgia, ou eu perdia o rim que já tinha dilatado de forma absurda. Se eu esperasse pelo SUS, eu ia fazer em 2030, 2050, eu perdi os 2 rins. Aí parti para o particular, mesmo sem condições, uma ajuda daqui, outra ajuda dali, a família chegou junto, que nessa hora é família que chega junto. Ainda tem gente que deixa a família por qualquer coisa. Família é a tua família. Abraça a tua família. E encontramos, de tanta pesquisa que fizemos, de hospitais, o qual que seria melhor. Era 20 mil, era 17 mil, e não dava nos meus recursos. E aí encontrei o DEI ali no Hermelino Matarazzo, que por amizade de um amigo que eu tenho lá, de enfermeiro de muitos anos, conversou com um dos médicos e disse assim, faz a cirurgia, minha amiga, faz um preço bom para ela. Aí me cobraram 13 mil. O dinheiro deu, arrecadando daqui e dacolá, fiz a cirurgia. Na sexta-feira, no sábado eu tive alta. Quando eu voltei para casa, eu já não voltei bem. Porque nos meus exames que eu tinha feito, não constou que eu já tinha uma bactéria resistente. E depois que eu voltei para casa, essa bactéria se manifestou, que me levou a 6x3, 140 de batimento, e entrei inconsciente no Titsetuba, que não dava tempo de entrar mais no Hermelino Matarazzo, onde eu fiz a cirurgia. O hospital mais próximo da minha casa era o SUS, Titsetuba. E quem me atendeu foi uma médica boliviana. Não tenho nada contra o boliviano, mas eu vou te dizer, eles no hospital não estão nem para a tua vida, eles querem ganhar só o salário. E me deixou lá, 6x3, sem atendimento, sem trocar medicação, e eu fiquei no corredor daquele hospital. E minha filha, como enfermeira experiente, já tem 17 anos de profissão, trabalha na UTI de adulto, ela disse, minha mãe vai morrer. Se não houver um pronto atendimento, ela vai morrer. E ela não podia avançar em nada, porque tem regras. Não pode quebrar o protocolo. E ela ligou para o médico que fez a minha cirurgia e falou, minha mãe está morrendo. Faz alguma coisa. E ele disse, estou indo para aí agora. Pegou o carro, quebrou a ética, quebrou o protocolo de Deus, faz isso para socorrer vidas. Deus faz isso. Aleluia. E de repente ele chega lá, pastor, e eu estou lá, daquele jeito no corredor, 6x3, inconsciente. E ele chamou a médica que me atendeu, e aí a minha filha disse que foi uma briga de gigante. E ele disse, minha paciente agora precisa urgentemente de uma UTI. E assim foi feito, fui para UTI. 14 dias de UTI, 9 dias entubada. 9 dias entubada. Enquanto eu vou falando testemunho, eu vou soltar um cheirinho bom aqui, que é o produto que eu trabalho com ele, tá? É água de lençóis, que deixa toda a casa, ambiente, carro, tudo muito cheiroso. Quem quiser ter sua casa no final do ano, isso dura que é uma beleza. O cheirinho vai aí, tá? Fica tranquilo que ele chega aí. E de repente, pastor, no 8º dia, olha o poder da oração. No 8º dia, Deus entrou naquela UTI. A minha filha foi chamada para se despedir de mim.
Porque a médica falou assim: olha, já fizemos tudo que se pode fazer, mas continua no mesmo. Nós vamos fazer uns testes e esses testes vai levar mais para a morte do que para a vida. Você é enfermeira e você precisa conviver com a verdade. E ela: tá bom. Aí ela disse: conversa com ela aí, que talvez ela te ouça. Fica um pouquinho com ela, como se dissesse assim: se despede da tua mãe. Amados, e 2 anos atrás, para encerrar, 2 anos atrás, levanto de madrugada e Deus falou: vai orar. E quando eu estou orando, Deus falou assim: eu estou dando o dom da cura para a sua filha. Eu digo: tá bom, amanhã cedinho eu conto para ela. Chamei lá em casa e disse: minha filha, Deus está te dando o dom da cura. Ela falou: como que pode ser isso? Eu estou afastada da igreja. Eu falei: ó, menina, faz o seguinte, nem me pergunta, vai conversar com ele. Foi ele que deu, vai conversar com ele. Que filho é assim, filho fica: por quê? Eu digo: ó, vai conversar com quem te deu, resolve com ele, que eu não tenho nada a ver. E acabou. Mas no 8º dia que ela foi se despedir de mim, ela lembrou. Orei, Manás, do que Deus tinha entregado para ela. E ela se diminuiu, ela se humilhou e disse: Deus, agora eu lembro que há 2 anos atrás o Senhor usou a minha mãe e disse: estava me dando o dom da cura. Agora eu quero a prova dos 9. E colocou a mão sobre o meu rim e expulsou toda a inflamação, infecção, bactéria. E aí do mesmo jeito eu fiquei, tá? Ela ali se despediu de mim e saiu. No que ela está lá embaixo, já no térreo, a médica manda, liga para ela: sobe aqui depressa. E ela subiu. Chegando lá, ela disse: olha, sua mãe é um mistério. Depois que você saiu, ela fez xixi já por 10 dias. Fizeram a coleta. Sabe foi que deu? Nada, nenhuma bactéria, nenhuma inflamação, nenhuma infecção. Para a glória de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. E no 9º dia, o Senhor me visitou. E eu vim a óbito. Veio a óbito. Meu laudo é óbito. Por quê? Porque 33 anos atrás, na cidade de Camboriú, pastor Cisino Bernardino, não sei quem conheceu ele aqui, homem de Deus. E eu estava lá naquela festa. E fui num trabalho à tarde com uma irmã que Deus já havia arrebatado 3 vezes. E era coisa muito real. Está na ata lá da igreja dos Gideões. E ela olhou para mim e disse: olha, Deus vai te arrebatar. E eu fiquei com medo. Me assustei com aquela situação. 33 anos passaram. Quando é agora que eu fui para a UTI, Deus disse: é agora. E me puxou. E eu saí do meu corpo e me vi como eu estava ali, que eu era nada. Inchada 3 vezes mais, entubada, cheia de aparelho, catéter, olha, uma coisa esquisita. E de repente eu fui sugada. Eu sei que eu viajei com uma velocidade da luz, dentro de segundos. E quando eu parei, eu deparei com a cidade que você falou, Cidade Dourada. O céu é real, é muito real. E era tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu disse: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Mas a voz que saía de lá dizia: este mal não é para a morte. Ainda tem uma obra contigo na terra. Aleluia. E voltei ao meu estágio normal. E continuei no mesmo estado. Eu sabia do que Deus tinha falado, mas continuei no mesmo. E no 9º dia fui desentubada. Sofri muito, que não é cabível te contar o que eu sofri ali. E depois, por mais 3 vezes, Deus me levou à dimensão espiritual. E 3 coisas que marcou a minha vida para sempre.
Ele me mostrou meu passado, meu presente e meu futuro. E os três estão assim, ó, patente aos olhos dele. No meu passado, algumas das minhas obras foram reprovadas. E uma delas foi porque eu entrava em casa de costa, era muita viagem, é muito compromisso. Eu vivi para a obra e vivo ainda para a obra. Mas eu esqueci de fazer o que era melhor. Primeiro, cuidar da minha casa, da minha família. Meus filhos adolescentes precisavam de conselhos, de orientação, que eu orasse junto com eles. Mas eu cuidei mais da casa dos outros do que a minha própria casa. E adolescente jovem tem problema com liderança, tem problema com isso, tem problema com aquilo. Mas eu estava tão envolvida na obra que eu não parei para conversar com eles. E eles se afastaram, pastor. E Deus mostrou para mim de que adiantou o que eu fiz. Se a minha própria família eu estava perdendo. Fui reprovada. Meu presente, ele disse assim: prega agora para você. Prega agora para você. Eu disse: Senhor, não tenho nenhuma referência na minha mente que eu possa pregar. E ele disse: eu sei quantas tribunas tu já subiste, quantas ministrações tu já fizeste, quanta palavra já saiu dos teus lábios. Aí ele foi bem verdadeiro naquela hora comigo, quando ele disse assim, ó: quantas almas já resgatei para mim, porque o meu espírito convenceu pela minha palavra que saiu da sua boca. Deus quis dizer: tudo fui eu, você só foi instrumento. Me colocou no meu lugar. Aí ele diz: prega agora para você. E de repente, quando eu disse, me humilhei, disse: Senhor, não tem nenhuma referência. Aí desceu Marcos 9, 23, parte B. Tudo é possível ao que crê. E eu fiquei dentro de mim: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Aí Deus bradou e disse assim: não quero que fales, eu quero que creia. Aí ele disse: crês tu no que prega? Eu disse: não sei. Porque quantas vezes eu preguei e não criei no que eu preguei. E pastores e pregadores aqui sabem que é verdade. Quantas vezes a gente chega aqui moído de tanta luta, de tanta aflição. Pega o microfone e prega, quem está sentado creia, e nós que estamos pregando não crê. E eu disse: eu não sei. Aí agora ele falou diretamente comigo, João 11:40. Se tu creres, verás a minha glória. E eu criei, e eu estou aqui. E no meu futuro, agora entrou o bonito. Agora vai entrar o bonito. E no meu futuro, disse ele para mim: 5 de maio ainda neste ano casarás. Eu não tinha namorado. Eu não estava atrás de namorado. Nem estava orando para casar. Aí eu entrei em choque. 8 de maio. Aí Deus visita, que se fosse eu não visitaria desse estado, que eu não gostava de gaúcho. Deus faz essas coisas. Visitou um gaúcho lá de Parobé, mostrou. Você está vendo esse homem aqui? Se coloca de pé. Jesus curou do câncer no intestino. Com 2 meses depois de cirurgia, que estava fazendo a quimioterapia, numa madrugada, Deus entrou no quarto dele e mostrou a esposa dele, que era eu. Aleluia! Ainda passou meu telefone para ele. Aleluia! Pode uma coisa dessa?
Esse Deus que está aqui é o Deus do impossível. Pergunta para mim, quando foi que eu casei? 8 de maio. Foi marcado no céu essa data. Foi muita luta. Muita luta. E quando eu saí da UTI, 45 quilos. Hoje eu estou com 53. Não sabia andar mais. Levantava as mãos até aqui. Fraca. Pele e osso. Falava baixinho com a garganta arrebentada. E eu disse para minha filha: Deus falou comigo que eu vou casar 8 de maio. Ela falou: já sei, você tomou muitas drogas, muito remédio forte. Você tomou muito remédio forte. Fique em paz, eu entendo. Aí quando alguém ia lá, que eu ia falar, ela dizia assim: tá um pouquinho assim por causa dos remédios. Aleluia. Esse homem deixou casa, deixou tudo dentro de casa e veio no propósito de Deus. E nós estamos casados, somos felizes. E agora Deus está falando de um rebanho para nossa mão. E diz que ainda não é aqui em São Paulo. E já está nos levando na direção certa. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Meu esposo vai me ajudar, que tem uma mesinha lá, pastora, lá embaixo, para me pôr meu produto. Eu trouxe toalhinhas lindas, maravilosas. Eu só tenho essas 2 fragrâncias, sensação de banho e avelã com cereja. É muito bom para carro, para tudo. Quem puder, passar lá, vendo no QR Code, no Pix, no dinheiro. Estou bem chique, ó, QR Code, tudo. Que Deus abençoe. Pastor, eu te amo de coração. Pastora, eu te amo, tá? Faz parte da minha vida, da minha história, da minha família. E que Deus seja louvado. Carol, eu te amo. Mônaco, eu te amo. Carol, esse menino aqui eu amo demais. É meu filhão. Que Deus abençoe. Obrigada, pastor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Pode aplaudir mais o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Eita, coisa boa, né? Deus abençoe, missionária Senival, né? Obrigado pelo presente de estar conosco hoje aqui. Deixa eu perguntar, tem alguém que decide entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém nessa noite, neste lugar? O pastor está fazendo isso, santa oferta? Tem alguém que decide entregar sua vida para Jesus hoje? Para que Ele possa governar de verdade a sua vida? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Depois de uma palavra dessa, vamos lá? Todo mundo repete comigo. Vamos lá? Todo mundo repete comigo. Levanta as mãos para o céu. Fala para Jesus: Jesus, eu te amo. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Governa a minha vida, Jesus. Glória a Deus. Dá vontade de ser crente de novo, né? E aceitar Jesus para as coisas, né? Parece que precisam ser ajustadas. E aí Deus faz tudo isso. Deus faz tudo isso. Te traz da tua casa, coloca você sentado aqui só para você ouvir isso. Jesus é maravilhoso. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas? Vamos? Vamos, é um momento também de adoração. Eu tenho falado a essa igreja que esse momento agora, esse momento revela quem você é, meu irmão. Esse momento aqui revela quem eu iria, quem é o coração dele, quem é tudo isso, tá bom? E não vai ter nem cântico aqui. Vocês toca aqueles hinos que vocês tocam, tá bom? Para você ficar à vontade, para você ter um momento teu agora de poder agradecer ao Senhor. Tá na hora de você orar mais por teu bolso.
orar por tuas mãos, para que sejam mãos prósperas. Irmãos, as tuas mãos precisam produzir resultados. Eu quero que você ore, porque você é instrumento de Deus, você já sabe disso. E o reino dele é movimentado através de você. Então cada um se posicionando aqui da maneira que faz isso. Cada liderança, cada irmão, cada irmã, faça isso, tá bom? Pastor, eu nem vou responder, não tenho nada no bolso faz tempo. Está na hora de rever tudo isso. Está na hora de ter uma conversa com Jesus diferente, tá bom? E aí eu creio que as coisas vão mudar na tua história, amém? Eu quero que você nesta hora tenha prazer de adorar Jesus através das tuas finanças também. Os pastores estão ali, ó. Aqui na igreja nós temos uma prática que é